E agora ela já está aqui com a gente, ó, André Fossato, gente, que é psicóloga e nosso quadro Bora Viver! Que é uma delícia agora. Bora viver, Kátia. Esse é o nosso tema, nosso lema. Acho que todo mundo deveria ter esse lema na cabeça, no modo de ser. Bora viver. Bora viver. Vamos ir resolvendo e ajustando as coisas que acontecem, que aparecem e bora viver. Vamos vivendo. Achei que você ia falar assim, ajustando os parafusos. Também. Também pode ser. Os meus estão um pouquinho desajustados, por isso que eu tenho que ir na terapia, fazer terapia. E falando nisso, psicólogo tem que fazer terapia? Tem. Porque a gente escuta muito, né? Escuta muitas pessoas e é importante, porque se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Se o meu copo está vazio, o que eu vou dar para o outro, né? Não é só conhecimento, é vivência. Então, assim, não que eu vou experimentar ou ter a experiência do outro, mas eu poder, de alguma forma, estar bem resolvido, senão eu me misturo com aquilo que é do outro. Às vezes eu tenho pessoas que eu conheço que, eu não consigo lidar com tal coisa, porque se mistura com aquilo que é do outro, não ajuda. Sim. Então, por isso que terapia, né? Um beijo para Ana Matos, né? Minha terapeuta. Para todo mundo, inclusive para os terapeutas. É para a vida, vida. Muito bom. E nosso tema de hoje, conheça-te a ti mesmo. Exatamente. Já Sócrates dizia, conheça-te a ti mesmo. É fácil, Kátia, conhecer a si mesmo? Nossa, o que você gente, acha? como é difícil. É difícil? Eu acho que a gente passa a vida sem entender que não se conhece. Aí chega um momento, pelo menos comigo foi assim, chega um momento da vida que você fala, cara, acho que eu faço coisas diferentes do que eu pensava que fazia. Então, é muito louco. E esse, na verdade, é o grande desafio, né? É nos conhecer, é dar conta das nossas emoções, da nossa forma de pensar. E aí uma coisa interessante, que quando a gente não se conhece, a gente devolve para o outro, né? Então, assim, eu não me conheço, eu coloco a culpa no outro. É mais fácil, né? Por isso que às vezes as pessoas olham e falam assim, não, eu não preciso de terapia. Claro que você não precisa, você está colocando tudo nas outras pessoas, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, é você poder se conhecer para você não ter relações difíceis. Né? Então, assim, posso contar um caso? Por favor. Quando eu estava namorando, só para dar o exemplo para você e para o telespectador. Eu estava namorando e aí, há muitos anos atrás, eu estava namorando e aí o meu namorado ele levantava muito a mão num grupo de jovens que a gente participava e toda hora estava levantando a mão. E toda hora levantando a mão. E aí eu falei assim, nossa, mas que chato isso, né? Toda hora levantando a mão, né? Para perguntar alguma coisa, para dar um comentário. E eu levei para minha terapeuta, eu tinha acho que 21, 22 anos mais ou menos. E aí eu falei, nossa, eu estou indignada, né? E aí, de repente, ela falou para mim assim, eu sei o que é. Aí ela olhou bem para mim, você tem inveja dele. Você queria estar fazendo isso? Exato, como eu inveja, né? Tipo, eu sou cristã, eu não posso ter inveja. E aí ela falou assim, você gostaria de estar no lugar dele. Só que você não precisa estar no lugar dele, você pode se desenvolver por você mesmo, não precisa cotovelar ele. E aí eu me dei conta disso, mas foi muito forte, ouvir. Então, ouvir, né, a si mesma, através, de repente, até do outro que está me ajudando, é muito difícil. Benjamin Franklin fala o seguinte, existem 3 coisas mais duras, é o diamante, é o aço e é o conhecer a si mesmo. Uau! Então, assim, é muito difícil, porque a gente olhar para a gente e considerar que a gente é invejoso, que a gente é orgulhoso, que a gente é egoísta, que a gente é agressivo. Imagina o outro que me provocou. Por que eu sou? Eu não sou nada. Ele me provocou, então eu sou assim, dessa forma. Exatamente. Só que aí, no dia a dia, acontece exatamente isso, né? Eu me defendo, jogo pro outro e acabou. Na terapia, a terapeuta falando como falou pra você, você ok, doeu, mas aceitou, entendeu, tanto que tá contando a história hoje. Isso. Agora, tem muitas pessoas que podem ter uma aceitação mais difícil, tipo assim, não aceitar e inclusive parar a terapia porque aquela psicóloga não gostei dela. Tem muito. Tem muito. É difícil ouvir. É difícil ouvir. Mas assim, eu vejo o seguinte, por isso que é duro, é difícil. Mas assim, quando a pessoa ela olha e fala assim, eu estou ganhando muito com isso, né? Eu estou passando uma fase que eu preciso entender quem eu sou. Aí a pessoa começa a se abrir mais. Mas teve uma vez
uma pessoa que falou para mim assim, Andréia, olha, tá difícil aqui, isso, aquilo, outro. E eu já tinha feito, porque eu tenho muitas atividades, né? A minha terapia cognitivo-comportamental então é muito focada. Então é situação, pensar, sentir e comportar-se. E aí, sempre eu falando para ela fazer, e ela não fazia nenhuma atividade. Eu falei assim, olha, você tá bem bonita hoje. Ó, desse jeito, você tá bem linda hoje. Aí ela toda assim, ai, linda, né? Plena, maravilhosa, maravilhinda. E aí, aí eu falei assim, então, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que é bom você continuar indo ao cabeleireiro, fazer as suas coisas, ficar bonita externamente, né? Porque aqui você está perdendo o seu dinheiro e está perdendo o meu tempo, né? Porque o meu tempo vale mais do que o dinheiro que você está me pagando. E não é por arrogância que eu falei isso, não. É porque ela tinha que olhar para ela e falar assim, minha filha, vamos acordar, porque você está gastando o seu dinheiro, o seu tempo, vai ficar bonita externamente. E você acredita que ela chegou para mim e falou assim, André, a gente paga terapia para ouvir isso? Bem séria. Falei, se você não quiser, o cabeleireiro vai falar coisas incríveis para você. Aí ela falou assim, semana que vem no mesmo horário? Bem sério. Semana que vem no mesmo horário? Sim, no mesmo horário estaremos aqui para conversar com você. Então, é muito difícil, muito duro, né? Mas é o único caminho de verdade para a existência humana. Uhum. É o existir, é o viver, é o estar assim, muito consciente de tudo que você é. Eu acho que isso é maravilhoso. Isso que faz você bora viver, né? E não sobreviver. Porque senão eu sobrevivo aquilo que eu vivi na minha infância e tal, e fico vítima da história. Sim. Eu tenho que olhar daqui para frente. O que eu sou? Para onde eu vou? O que eu quero ser? Eu quero me desligar de algumas coisas que, de repente, não fizeram parte da minha vida, não são legais. Que bom! Observei o pai e a mãe, tem que perdoar, porque eles fizeram o que podiam, acabou. Agora daqui para frente. Então, esse é o sentido da vida. A gente está falando da pessoa, quando a pessoa buscar ajuda, né, para poder se conhecer e parar de colocar a culpa no outro. Mas quando você está vivendo essa situação dentro da empresa, por exemplo, do ambiente de trabalho, de um colega, por exemplo, que está o tempo todo colocando a culpa em você de uma situação que, tipo, o tempo todo a pessoa não se vê responsável por nenhuma atitude. Como lidar? Sim. Então, mas aí eu acho uma coisa legal, porque quando você se conhece, você vai ouvir aquilo que ele está falando e não vai se misturar. Porque vamos supor, você é uma pessoa que chega atrasada, ou você é uma pessoa que não entrega o trabalho. Você tem que questionar. Você é uma pessoa que chega atrasada? Não. Você é uma pessoa que negligencia o trabalho? Não. Então por que eu estou colocando um lixo dele em mim? Então quando você questiona a realidade e a verdade, você não precisa se preocupar. Se ele está colocando a culpa, não é em você. Sabe quando você olha assim, opa, passou, eita, passou, porque não é meu. Então, como é que eu consigo fazer isso? Quando eu observo, meu professor sempre falava, tem que colocar um espelho na frente. Bateu a volta dele. Né? Eu posso me posicionar? Posso. Olha, você viu que eu fiz isso, aquilo? Você é um péssimo funcionário, então me manda embora. Né? Então, assim, você percebe que eu posso resolver. Agora, quando eu me conheço, eu não deixo o outro me afetar. E aí, a minha devolutiva para ele, ela é mais assertiva. Né? Então, por isso que é importante a gente se conhecer. E assim, pode ser que afete a gente? Pode, que a gente é ser humano. Mas quando eu estou bem alinhado com quem eu sou, eu vou olhar e falar assim, não, isso que ele está falando eu tenho que mudar. Agora, isso que ele está falando, isso aqui, gente, abobrinha. Pai, perdoa porque não sabe o que está falando. Eu acho que quando atinge só a pessoa, dá para relevar. Mas quando atinge um grupo de pessoas e fica no grupo ali a fama, né? A minha fama é errada, entendeu? Então aí tem que ser assertivo, igual você falou, tem que se posicionar. Exato. Agora, tem pessoas que não falam com o chefe. Por exemplo, o chefe é horroroso, o grupo lá não está satisfeito. Também tem que ter maturidade do grupo de poder falar. Porque ele acha que ele não vai mandar todo mundo embora. Entendi. Mas é o posicionar-se, eu acho que sempre é isso. De uma forma assertiva. Muito bacana. E por que é mais fácil colocar a culpa no outro? Kátia, é porque é mais gostoso, né? Foi ele que fez. Imagina, não sou eu não, foi ele. Mas é bem consciente? A pessoa não tem essa noção de que eu fiz, de repente? Você pode até saber, sabe? Mas é tão assim... Aí eu falo que a gente precisa quebrar tanto orgulho que ela vai querer uma pessoa para ela despejar. Tanto é que em famílias tem os lixos, né? Sabia que tem filhos lixo? Que é aquele que a família toda, de repente, tem uma questão estratégica da família e etc. Ela vai e coloca, deposita nesse filho. Né? Então, quer dizer, olhar para isso, eu acho que é tão significativo, é tão importante.
e te traz liberdade, sabe? Então, acho que é muito importante a gente poder ter esse olhar, essa nova visão, né? E só vou tratar isso, então, na verdade, tratar é a palavra, na verdade, com terapia, na verdade, com autoconhecimento de várias formas, inclusive, né? Eu vi que uma pessoa acabou de falar, né? Várias formas de autoconhecimento, né? Agora, é importante, por exemplo, um pouquinho do que eu estou falando, assim, tenha consciência, será que aquilo que o outro está fazendo está me incomodando não é meu? Porque é o exemplo que eu dei, eu queria muito falar, eu era covardona da faculdade, eu não levantava a mão. Né? Então as meninas falavam, você é covarde para ficar inglesado, o negócio inglesado, e eu fui 5 anos covarde. Né, de não poder levantar a mão. Eu estava covarde, não era covarde, né? Porque você está vivendo aqui, eu estou falando. Então você percebe que a essência era minha, eu tinha que buscar essa essência. Agora, você não precisa estar neste lugar o tempo todo, você pode se desenvolver. Agora, para acontecer isso, você tem que olhar. E é doloroso, e aí você olha e fala assim, nossa, a terapeuta falou que eu sou invejosa, mas é mesmo, né? Reconhecer isso. Sempre que algo me incomoda, eu preciso analisar bem se aquilo não faz parte do meu eu ali. Isso, exatamente. Mas, então, questionando. Será que não é meu? Será que eu estou com raiva de tal pessoa? Será que isso aqui é porque eu estou com inveja, eu queria fazer alguma coisa e eu não estou tendo condições? Ou talvez eu tenha que ter habilidades ou desenvolver habilidades, mas pelo cansaço, preguiça, vai dar trabalho. Aí eu falo assim, eu excluo outro. Pessoas que não têm o que fazer, principalmente não têm o que fazer, elas vão depositar no outro. Agora, aquele que quer fazer, quer se desenvolver, está subindo, está crescendo, ele pouco tem tempo também para olhar, desqualificar o outro. Então, assim, eu acho que é olhar para si e se desenvolver, ter um caminho a seguir. E como a gente tem que cuidar, né, para ver o lado bom do outro também, né? Também. A gente está o tempo todo só falando as coisas ruins, né? Mas por que ver o lado ruim? Porque eu estou vendo o lado ruim também meu, e quando eu despejo, né, aquilo que é ruim no outro, eu estou falando mais de mim. Freud ele fala assim, quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que Pedro. Então, quando eu estou falando da Kátia, né, bem ou mal, eu estou falando mais de mim do que da própria Kátia. Você quer conhecer o outro? É só ver se ele está falando com o amigo, Aí você fala, isso aqui não dá para eu falar muita coisa, né? Porque ele está falando mais dele. Então, pessoas que têm autoconhecimento, elas pouco vão dar importância para comportamentos em si. Elas vão olhar além disso. Nossa, que legal que essa pessoa fez, conquistou, empreendeu. Maravilhoso. Muito bom, gente, que delícia. Vamos tentar olhar mais, né, para o lado bom das pessoas e para o nosso também. Às vezes a gente é muito exigente com a gente mesmo também, Exatamente. Né? Tem esse lado de quem não se olha, mas tem o lado de quem também se maltrata, né? Se chicoteia, né? Se chicoteia. Tem que cuidar. Obrigada, tá? Mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima quinta. Até. Gente, bora ver.